Fala, nono ano! Tudo bem com vocês? Estou aqui de volta, professor Armando Pérez, para mais uma aula de geografia. Então, essa aula a gente vai trabalhar assuntos que a gente falou desde lá do começo do ano. Então, a geografia ela tem essa integração de temas, tá? Então, a gente vai abordar hoje vários temas, vai falar de Ásia, vai falar de poder, né? Tá aí. O título da nossa aula é Globalização e Poder. A gente falou de globalização e cultura na aula passada. Então, esse tem sido, né, um tema aí condutor da nossa análise geográfica desse ano. Quem está aqui comigo, né, fazendo a interpretação para as Libras é Vitória Elair, está aqui tornando nossa aula mais acessível, né, a todos e todas. Beleza? Então, só um recadinho rápido, né? O aplicativo do Educa Recife, que vocês podem baixar na loja do Android e na Apple Store. Vocês também podem assistir as aulas pela reprise que passa nesse próprio aplicativo e o canal do YouTube do Educa Recife, onde você pode curtir, compartilhar, comentar. Então, todas as nossas aulas estão lá, né, na playlist do nono ano. Beleza? Então, não tem desculpa para não estudar, beleza, meu aluno, minha aluna? Então, como eu falei para vocês, vamos aqui começar a nossa análise geográfica, tá? De globalização e sua relação com o poder. Então, chegando na tela aí para vocês uma charge, né? A charge diz, enquanto isso, na Escola do Planalto, e aí temos aí uma professora de geografia, né? Eu gosto de pensar que ela é uma professora de geografia, e ela está apontando para um planisfério, né? Apontando para uma representação do mundo. Só que essa representação do mundo ela está aí um pouco desproporcional. Acho que desproporcional é uma boa palavra. E essa professora está falando o seguinte: bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. Eu vou fazer diferente das minhas aulas. Normalmente eu começo e faço uma análise, né, sobre a charge, mas essa análise vai ser feita por vocês aí ao longo do nosso tema. Então, já adianto, essa charge aí ela vai representar justamente o que a gente trouxe como tema para a aula de hoje, que é globalização e poder. Já vai refletindo sobre isso aí, beleza? Então, para começar, uma pergunta bem direta. O que é poder? Óbvio que nessa a gente vai trazer sempre para análise, né, do tipo de poder, né, do termo poder que a gente está tratando aqui, mas essa análise inicial ela vai começar de uma forma bem ampla, tá? Então vamos refletir o que é poder, que é um tema, digamos assim, pensado, né, há muitos e muitos anos, né, que é uma característica, digamos assim, bem perceptível das relações humanas. Né? Poder está relacionado tanto às questões individuais quanto a questões coletivas, né? E também a questões da natureza. Então, por isso que a gente tem aí representando, ó, nós temos aí o poder da união, por exemplo, tem esses braços juntinhos. Tem aí uma garota aí com girl power, né, representando aí o poder, a força feminina. Tem aí uma mão, né, um punho erguido, né, que é um símbolo de luta, um símbolo de força, e um raio, né, que representa justamente essa força da natureza. Tá? Todos esses símbolos eles se relacionaram, né, quando eu fiz a busca por poder, eu trouxe eles para a gente ampliar essa visão, ok? Então vamos lá, ó, trazendo algumas questões conceituais aqui. Então, o que é poder? Para Aristóteles, né, o famoso filósofo grego, poder não é somente um ato de dominação pela força, mas um atributo que o ser humano leva consigo como um elemento-chave para o entendimento das relações sociais. Então, Aristóteles também, ele entendia essa ideia de poder como algo que está presente na natureza. Tá? Ele era quem via, né, essa noção de força da natureza, de poder da natureza também. E que o humano, por ser também natureza, tinha esse poder. Mas a diferença é que os humanos, eles sabiam o quê?
falar, né? Eles têm o aspecto cultural. Então, a cultura ela faz com que a gente crie símbolos, com que a gente vá dando característica para as coisas. Então, através da fala, através da cultura, a gente vai criando também essa simbologia, tá? Mas para Aristóteles, tanto a força da natureza, né, o poder da natureza, ele está na gente. Então, tanto das coisas consideradas aí inanimadas, né, as forças da natureza, mas também nós, os humanos. E aí nós temos o segundo pensador que a gente está trazendo hoje, que é o Maquiavel. Maquiavel é um italiano, tá? E ele vai trazer a seguinte definição, vai chegar aí para vocês. Ó, então, o Maquiavel, ele entende poder como o principal elemento da política. Então, o Maquiavel, né, ele é famoso pelos seus estudos, né, relacionado ao pensamento do Estado, né, o pensamento do papel da igreja, do papel da monarquia. Então, ele vai trazer essa ideia de poder para um aspecto mais político. Então, ó, a atitude política, na visão do pensador, deve visar a conquista e a manutenção do poder. Então, esse Maquiavel ele é estudado até hoje, né? Vocês estão aí no 9º ano, já vão passar aí para o ensino técnico, já vão passar para o ensino médio, vão ter aulas também de sociologia, tá? E dentro das aulas de sociologia, vocês vão refletir também sobre o pensamento desse cara, né? Do Nicolau Maquiavel. Então, é por isso também que a gente escuta a expressão, essa pessoa ou essa ideia é muito maquiavélica, né? Porque Maquiavel, ele vai trazer essa noção de poder, né? E que muitas vezes você não pode, na ideia dele, tá? Muitas vezes você não pode nem ser tão bonzinho, nem ser tão agressivo ou violento, porque o rei, na verdade, né, essa ideia ele traz para o rei, ele tem que trazer esse equilíbrio aí para se manter respeitado e se manter no poder. Então a reflexão de Maquiavel é muito voltada a essa ideia. Beleza? Então tudo isso a gente vai refletir sobre a ideia de globalização. Continuando aqui, temos agora filósofos, né? Um filósofo e um economista, filósofo, sociólogo, enfim. O Nietzsche, que é um filósofo por excelência, ele diz o seguinte: o poder é uma força natural que impulsiona a vida. E é a vontade de poder, não no sentido político, de simples dominação, mas no sentido ontológico, de querer viver, que faz com que o universo movimente. Então, ele traz essa ideia aí, essa palavrinha nova, ontológico, vem de ontologia, que é entender a essência das coisas. Então ele está dizendo que o sentido, né, da essência dessa ideia de poder é justamente o que move a vida. Então a vida em si só já é a manifestação desse poder, dessa força natural. Tá? Essa ideia de Nietzsche, aí, uma ideia bem mais ampla, né, uma ideia carregada aí da filosofia. Beleza? Já o Karl Marx, né? Karl Marx aí, como eu falei, economista, filósofo, sociólogo, ele diz que o poder ele está relacionado ao jogo de dominação política da humanidade, né? Que desde o princípio está relacionado ao embate entre as diferentes classes sociais, né? E isso ficou mais nítido, ou seja, ficou mais forte a partir do capitalismo industrial. Então, volta aqui para mim. Quando a gente refletiu lá atrás sobre o que impulsionou a globalização, nós vimos que os movimentos de desenvolvimento industrial, né, o desenvolvimento técnico, contribuíram, né, para a ampliação desse processo de globalização, ou seja, desse processo de difusão. Tá? E aí, hoje, nós vamos refletir como essa difusão, como esse desenvolvimento técnico, ele trouxe também dentro, né, ele trouxe a reboque, como se chama, né, trouxe junto também processos de dominação. Então, eu tenho certeza que vocês já viram no 8º ano, por exemplo. No 8º ano a gente estuda a colonização, né, o período neocolonial na África.
Então, o período neocolonial na África está relacionando, né? Quando a gente estuda isso na geografia e na história, a gente relaciona esse processo de dominação que foi implantado em todo o continente africano, né? Com pequenas exceções, mas em todo o continente africano, né? Para legitimar um sentido não só cultural, assim, civilizacional, mas também um sentido econômico, principalmente. Tá? Então, existe sim uma forte relação entre essas relações de dominação e o desenvolvimento econômico, beleza? Então, para fechar essa ideia aí, né, eu estou amarrando com esse pensamento que é para a gente seguir. Essa aula ela tem uma certa profundidade conceitual, então, caso você perdeu alguma coisa, é bom ver no YouTube, porque dá para pausar, dá para voltar, dá para anotar os slides, se vocês quiserem, tá? Então, muito importante também vocês dialogarem, né? Colocar aí as dúvidas, né? Colocar aí comentários, beleza? Então, vamos seguir aqui. Ó, e aí a gente tem os tipos de poder. Lembra que eu acabei de falar, né, do papel da economia nesse poder, mas a gente consegue enxergar outros tipos de poder. Eu trouxe alguns aqui, né, os mais interessantes para a nossa aula hoje. Então nós temos aí o poder econômico, que é exercido por quem possui a propriedade privada, ou seja, quem tem terras, dinheiros e bem, exerce influência sobre quem não tem, ou seja, os despossuídos. Você ter numa sociedade, e aí lembrando, né, numa sociedade, independente de ser capitalista, mas a maior parte do mundo está dentro dessa economia de mercado, né, dessa economia capitalista, né, a gente tem aí a valorização, né, a monetarização de tudo. Né? Em outros regimes, a gente vai ter aí a posse, né, dos meios de produção, por exemplo, do Estado. Né? Então, existem essas relações também, mas que, de toda forma, isso se configura em relações de poder, ou seja, quem possui a posse, né, da terra, por exemplo, a posse dos meios de produção, vai dar, dependendo da organização social, um status de poder, né, a quem possui aquilo ali, porque vai ter um poder de movimentar ou não a economia. Então, isso está dentro da nossa sociedade, né? A gente sabe como isso pode influenciar, muitas vezes, algumas questões locais. E pode ser influenciado por algumas questões a nível nacional e a nível global. Por quê? Porque a globalização ela traz uma interdependência econômica. Então, se a gente pensar nos países que têm o poder econômico, tá? A gente pode trazer essa linha de raciocínio e é importante que vocês fiquem com ela porque a gente vai chegar nela daqui a pouco, tá? Então, continuando aqui, ó, o poder ideológico. Então, essa palavra ideologia, né? Será que vocês têm compreensão do que ela significa? Então, vai chegar aí na tela para a gente ver melhor o que é o poder ideológico, né? É exercido por quem pode criar e influenciar as massas com suas criações, seja em âmbito midiático, seja no religioso. Geralmente, os atores desse tipo de poder trabalham para os atores dos outros dois poderes, o político e o econômico. Então, o poder ideológico, né, ele tem aí uma carga, como a gente viu, muito mais cultural. Né? E aí, muitas vezes está relacionado, né, a gente escuta relacionado à política, mas, e obviamente tem relação, né, como a gente viu, mas o poder ideológico ele está relacionado muito mais ao que eu falei de símbolos, né, de simbologias, que vão trazer uma carga de identificação, por isso ideológico. Então, quem se identifica com um símbolo A, vai, quando vê esse símbolo sendo exaltado ou sendo depreciado, vai ter uma determinada reação. Então, por exemplo, quando a gente fala de nacionalismos, né, a gente tem vários estudos de nacionalismo, a gente pode falar da Iugoslávia, a gente pode falar da independência de alguns países. Então, esses nacionalismos eles vão usar os símbolos nacionais, né, como verdadeiras insígnias, assim, e como código também. Né? Então, tem muitos símbolos que foram usados no passado
e aí são proibidos ou são exaltados agora. Então, tudo isso é um poder ideológico, né? O poder dessa simbologia, beleza? E como ele falou aí, está relacionado, né? Existe uma forte relação entre o poder político e econômico e o poder ideológico. Então, daqui a pouco a gente vai refletir sobre isso, mas eu já trago, por exemplo, né, a relação que existe entre, e a gente falou na aula passada sobre cultura, entre os produtos, digamos assim, de filmes famosos, né? Então a gente tem aqueles filmes de super-herói, e aí esses filmes, eles trazem aí uma relação simbólica, né? Traz o símbolo, e aí esse símbolo, quando é colocado numa camisa, você se identifica com aquele super-herói, você compra aquela camisa. Então isso é um aspecto ideológico, né? Um aspecto ideológico que está está muito ligado ao aspecto econômico, né? Então gerar aí um consumo a partir de símbolos, percebe? Então, só para vocês se ligarem o quanto isso tem a ver com as nossas temáticas anteriores. E aí, o poder político, né? O poder político, ele vai estar relacionado aí, né, a exercer, né? Joga aí, por favor, Cleitinho, para ficar melhor para dizer isso. É exercido, né, pelas instituições oficiais ligadas ao Estado. E isso, claro, né, esse poder político, ele está falando aí, né, nos estados modernos, né? Então, existem tipos de poder, sei lá, monárquico, existe um poder que foi estabelecido antes, né, desse período aí das nações, né, no surgimento do Estado-nação. Então, é o mesmo tipo de poder, o poder político, tá? Mas esse aí, né, que a gente trouxe, pode ser legitimado quando visa a finalidade da vida política, ou ilegítimo, né? Então ele pode ser legítimo ou ilegítimo, quando é usurpado para gerar uma situação de dominação simples de certas classes ou pessoas. Então, é muito comum a gente ver situações de golpes, né? Então, quando acontece um golpe, houve o quê? Uma usurpação, ou seja, um roubo, né? Uma tomada do poder, tá? Por um grupo que não era a favor de quem estava ali no poder. Então, quando a gente fala nesses aspectos de golpes, aconteceu um golpe de Estado, né? Na história do Brasil a gente estuda que houveram em diferentes momentos, né, tentativas e até tentativas com êxito de golpes, né? E aí o golpe ele vai ali ter aspectos e muito fortemente ideológicos. Então, para vocês verem que esses três tipos de poder, eles não estão separados, né, simplesmente. A gente pode analisá-los de forma separada, mas na prática, no mundo real, eles vão estar, né, bem relacionados, porque é justamente isso que a globalização faz, ela unifica, tá? Então a gente acabou de falar de Estado, de poder, vocês sabem aí me dizer, isso é quase uma revisão, né? Qual é a diferença entre Estado, país e nação? E aí, quem sabe, nono ano, responder essa? Dê até uma pausa dramática para vocês pensarem, ok? Mas vamos ver aí que a gente tem muitos conceitos para abordar hoje. Então, o Estado, minha gente, é o Estado com E maiúsculo, tá? Não é o Estado ali, é o Estado de Pernambuco. Então, o Estado com E maiúsculo é quando a gente está falando, né, do conjunto de instituições que controlam e administram uma nação ou país e o seu ordenamento jurídico, ou seja, é uma definição de ordem jurídica. E aí, ó, no caso do Brasil, a gente tem o Estado, né, que é composto da Constituição, que é organizado pela Constituição Federal, pelas leis, medidas provisórias, decretos, portarias e uma hierarquia jurídica. Então, a gente tem o que é o dever do Estado, o que é o dever do cidadão. Então, tudo isso é estabelecido nessa Constituição Federal, então que dá um ordenamento. Esse é o papel da Constituição. E aí, como exemplo disso, nós temos aqui, ó, essa aqui é uma foto de Brasília, né, na sua construção, foi construída em 1960. E aí a gente tem a Praça dos Três Poderes, né? Eu trouxe essa imagem porque é bem representativa nesse sentido, né? De que aí é onde está a organização, digamos assim, né, a parte central da organização do Estado brasileiro. Então,
a gente é muito comum ouvir falar política de Estado, né? Então é porque a gente está falando do poder central do Brasil. Beleza? Continuando, país. País é bem mais direto. O país é uma designação geográfica, que normalmente coincide com um Estado. Mas existem estados e nações sem países, como, por exemplo, os Cavaleiros de Malta, que é um estado sem país, e os ciganos, né? Os ciganos, minha gente, eles são conhecidos, né, como Rom, R-O-M, né? Rom é justamente o povo cigano, né? A nação cigana, tá? Então, é o nome original deles. Então, tem também os curdos, por exemplo, aí já vai aqui o território brasileiro, né, que coincide ao nosso país, então o território coincide com um estado, tá? E a gente tem aqui também o conceito de nação. Então, por exemplo, vocês, quando a gente estudou a Ásia, eu falei para vocês sobre os povos curdos, tá? Os povos curdos são justamente, né, a população que vive, que se reconhece como uma nação, mas que não tem um país, não tem tem até um território que eles dizem, não, aqui é o Kurdistão, é o nosso país. Mas esse país ele não vai existir como um Estado, ou seja, não tem um governo central, percebe? E aí a ideia de nação ela está muito mais relacionada a aspectos culturais. Então, aí a gente tem uma longa definição, né? Se você quiser, você pausa, ela está bem detalhada, tá? Então esse aspecto cultural está relacionado à tradição, né? Está relacionado à língua, a costumes, né? Que trazem essa identidade nacional, tá? Então essa identidade nacional é que vai fazer com que as pessoas se identifiquem ou não. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos nacionalidades indígenas, né, que se identificam aí. Veja, os povos indígenas estavam aqui na Terra antes do Brasil existir como nação e como país. Percebe? Então, é muito legítimo que eles se identifiquem como uma nação diferente. Percebe? Beleza, vamos continuar aqui, ó. E aí eu trouxe várias bandeiras aí interessantes, a gente vai ter a Copa do Mundo também esse ano, então é bem legal da gente observar isso aí, né, conhecer países novos, história dos lugares, beleza? Então, foi bem puxadinho em conceito hoje, tá? E aí agora a gente vai entrar na relação entre o poder e a globalização, porque tudo isso aí foi só para chegar onde a gente está agora. Então lembra do que a gente falou, que a globalização ela apresenta o mundo como fábula, ou seja, como deveria ser. Então vamos olhar o poder, né, a relação de poder na globalização. Então, seguinte, em tese, a globalização se apresenta como circunstâncias generalizadoras da economia de mercado para todos os estados do mundo. Lembra que a gente falou de poder econômico. Então, em teoria, a globalização ela dá acesso a todos os países se tornarem economicamente desenvolvidos, tá? Em tese. Mas também se trata de um modelo ideológico que possibilita um maior desenvolvimento de todos os estados do globo. Então, veja como a gente trouxe, né, tanto o aspecto do poder econômico quanto o aspecto do poder ideológico. Por quê? Ora, a gente pode falar de neoliberalismo, né? Se todos os estados cumprirem a cartilha do neoliberalismo, então vão conseguir se tornar desenvolvidos. E será que isso aconteceu na prática? A gente tem aqui o mundo como perversidade. O que é que aconteceu de fato, né, nesse período? Então o que aconteceu de fato foi nada mais, nada menos do que uma concentração de poder econômico e, consequentemente, né, dos outros tipos de poderes, né, em algumas regiões, né, em regiões e países que já haviam ali se desenvolvido durante as revoluções industriais. Ou seja, vias de regra, houve uma concentração de poder nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Enquanto os países ao redor, né, com essa liberdade, né, com essa possibilidade de se desenvolver, acabaram se empobrecendo em virtude, na verdade,
do desenvolvimento dessas grandes regiões. Então, em virtude do desenvolvimento dos Estados Unidos, os países do Caribe, da América Central e da América do Sul, né, tiveram seu desenvolvimento abreviado. E assim sucessivamente, gerando aí, por exemplo, uma centralização dessas regiões, né, como um centro de poder e de decisão transnacional. Ou seja, o que acontece nos Estados Unidos vai impactar fortemente o nosso país. Quer um exemplo disso? A ditadura que aconteceu aqui no Brasil, o golpe de 64. No golpe de 64, os Estados Unidos tinham enviado porta-aviões para ficarem ali nas águas do Brasil. Caso não tivesse tido sucesso, os Estados Unidos iriam intervir com esse porta-aviões. Então veja a relação de poder, e como as decisões elas influenciam os outros locais. Então essa análise da globalização do global e do local, percebe? E aí, minha gente, eu trouxe aqui um mapinha que vai sintetizar tudo isso que eu falei, que eu chamei de xadrez mundial. Então nós temos aí, primeiro observando as Américas, né? Então nós temos as Américas aí, a zona de influência dos Estados Unidos. Então a gente aprende inglês na escola, né? Mesmo tendo nossos vizinhos sendo países hablantes da língua espanhola, né? Então falam o espanhol, castelhano, né? Então, mas a gente é obrigado, né, a aprender o inglês, por exemplo. E aí a gente passa para a Europa e para a África. Que eu acabei de falar para vocês, as relações do neocolonialismo. Então, o quanto os países africanos ainda são dependentes, né? Ainda se mantêm as relações coloniais do século XIX, tá? Por isso essa zona de influência é tão forte. O idioma está ligado a isso. Então, também tem uma dominação cultural, né? Muitos países africanos falam os idiomas europeus. E na Ásia, a gente vai ter uma relação interessante, que é justamente, a gente vai ter o Japão, né, como um grande centro de poder econômico, mas ao mesmo tempo a gente vai ter a China. Então há uma questão geopolítica, e aí eu lembro a vocês, meus alunos e alunas, da nossa primeira aula, né, do nosso primeiro tema, que foi geopolítica. Então veja como os assuntos eles vão reaparecendo, né, para a gente perceber, né, que tá tudo interligado e a gente pode olhar de diferentes formas. Então, aqui na Ásia, nós vamos ter aí, né, uma disputa entre a China, né, que é a economia, né, que avança com maior velocidade, e o Japão, que, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão ele era uma potência, né, no século XIX até a Segunda Guerra Mundial, na verdade, uma potência imperialista. Né? Ele teve medidas imperialistas com outros países da região, inclusive com a China, percebe? Beleza, então isso aí são as zonas de influência, são as zonas de poder. Isso aí também é conhecido como nova ordem mundial, meu aluno e minha aluna. Então não esqueça jamais, quando fala de nova ordem mundial, a gente fala dessa nova ordem aí que é chamada também de multipolar. Beleza? Porque vão ter vários centros de decisões. E aí esses centros de decisões eles estão localizados aonde? Aonde? Veja essa linha preta. Eles estão localizados no norte desenvolvido. Então, professor, mas tem a Oceania aqui. A Oceania está no hemisfério sul, né? Se a gente vê a linha do Equador, ela passa aqui, né? E a Oceania está no hemisfério sul. Só que a Oceania, né, ela é Império Britânico. Olha aí, a Oceania é Império Britânico ainda. Então, por isso que o nível de desenvolvimento dela é considerado país do norte. Percebe? Então, essa divisão aqui, norte e sul, que a gente está tendo, é a divisão norte e sul, chamada de geoeconômica. Então, a divisão geoeconômica do mundo. Beleza? Agora, ficou fácil, né? Voltei aqui para a charge, e aí, deu todo esse plot twist e voltou aí para a charge. Para quê? Para vocês analisarem no caderno de vocês, ou aqui a atividade, observar novamente o mapa e a charge, e anotar em seu caderno as conclusões a respeito das relações de poder e suas consequências. Beleza? Então, volta para cá, por favor. Agora. Isso aí. Então, fica aí essa dica. Eu me despeço de vocês agora. Agradeço a atenção, agradeço aos professores e professoras, agradeço a Vitória, que está aqui também, né, pela participação na aula de hoje. Até o futuro, meus alunos, minhas alunas. Tchau, tchau.